Fala, meus cubistas, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu aplico o método IAL para o cubo 5x5, 6x6, 7x7. Mais especificamente aquela parte da cruz, que é um pouquinho mais complicada nessa transição de método e que algumas pessoas ainda têm dificuldade para aplicar nesses cubos maiores e não só no 4x4, como eu já até tenho o tutorial aqui no canal e exemplos soltos. Lembrando, isso aqui não vai ser um novo tutorial, tá? Vai ser simplesmente eu dando algumas dicas, falando o que eu penso na hora de fazer a cruz e algumas coisas que são importantes vocês saberem. Se vocês curtiram essa ideia, querem mais vídeos como esse, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários, deixar o like, que é muito importante para o apoio, e também se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Então, bora pro vídeo. E lembrando que agora são 3 ads que a gente vai formar um meio grandão. Então, uma coisa interessante é sempre você buscar não necessariamente 2 peças, como você fazer no 4x4, e sim já tentar olhar as 3. Por exemplo, aqui a gente tem o branco e azul e branco e azul. Então, eu já poderia começar por esse, porque tá mais fácil, mas a gente já vai procurando outra peça também, que tá aqui embaixo. Então, como eu faço para juntar esses dois? Dessa forma, e branco e azul, giro, coloco lá atrás e junto. Aí é só descer pro lugar. E aí a gente vai continuar. Por exemplo, eu tenho branco e vermelho, branco e verde, eu tenho branco e laranja aqui, mas eu tenho um outro branco e laranja. Então eu vou tentar procurar a terceira peça enquanto eu vou colocando uma posição boa aqui. Eu posso fazendo assim e já procurando a outra peça. Eu tenho uma peça aqui, então eu posso juntar os dois e juntar os dois. Então, uma coisa importante é você sempre procurar a terceira peça e não ter aquela pausa. Por exemplo, fazer, vamos supor assim, você viu esses dois, juntou, e aí você depois vai procurar a terceira. Enquanto você tá fazendo essa, você já tem que estar procurando a outra. Então, isso é muito importante para você não ter aquela pausa muito demorada. E aí, coloca na posição correta. Muita gente no 4x4 tem uma dificuldade de saber qual é a ordem. No 5x5 isso é mais fácil porque você já tem os centros definidos, mas de qualquer forma é importante você saber de cor, até para não ficar perdendo tempo olhando qual é o centro e só ver aqui e saber que o laranja vem depois do azul. Aqui a gente já tem de novo 2 peças, mas aqui a gente tem o branco e verde, então a mesma lógica, eu vou colocando na posição que eu quero, enquanto isso eu já vou ter que estar procurando as outras peças, senão eu perco muito tempo. E o branco e verde ele tá aqui embaixo. O que eu vou fazer? Colocar na posição para juntar os 3. E colocar na posição correta, que no caso é essa aqui. Agora vem uma parte que também bastante gente acha chato, que é o centro. O que acontece? A gente usa muito essas camadas do lado direito no 4x4. E no 5x5 é a mesma coisa. Você gira bastante aqui para sempre deixar permanecer essa cruz aqui. Então, por exemplo, o laranja. Eu vou mexendo aqui do lado direito. Isso é bem rápido, tá? Você não perde tempo. Mas é importante você fazer para sempre deixar aqui de uma forma que não estrague, né, a cruz. Laranja, aqui é muito básico, é muito simples e muito intuitivo. A única coisa que não é intuitiva, né, que você é intuitivo de certa forma, mas você tem que prestar mais atenção, é não destruir a cruz. Então, você sempre fazer movimentos aqui, para onde você fizer movimentos, você tem o espaço livre. Então, faz o laranja aqui, encaixa. E mesma coisa, você tem que estar sempre procurando para não ter uma pausa muito grande. Então aqui laranja e desce. Aqui olha o que eu vou fazer, eu vou trazer esse verde para descer e já ter esse bloco. Aí eu vou fazer o verde, que é a próxima cor. Lembrando que aqui tem que preservar, então faço movimentos aqui e assim para preservar. Aqui eu vou levar para cima esse verde, pescar e encaixar no lugar. Aqui eu faço o vermelho, né? E aí é só colocar na posição correta. Por fim, a última parte é você colocar o último meio, que dá pra fazer isso de várias formas. Mas lembrando, isso é muito importante. Você tem que lembrar de olhar as 3 peças. Não pode focar em 2, pensar, nossa, eu vou fazer encaixar essas da melhor forma. Mas esquecer da última, que você pode deixar numa posição muito pior. Então lembra disso quando você resolver. Tenta ver de um modo geral as 3 peças e não individualmente, senão você vai ter problema. Então aqui eu posso juntar assim. E aí eu posso fazer várias maneiras, né? Para não rotacionar eu tiraria, encaixaria assim. E aí eu tiro de novo e volto. E aí é só encaixar, né? Que eu posso fazer assim, você tem sua cruz e os centros já prontos.
Bom, agora a gente vai para 4 peças de meio. E uma coisa bem importante, que é meio óbvia, mas de qualquer forma vale ressaltar, é que quando você vê peças que estão próximas umas das outras, como por exemplo branco e verde. Eu tenho branco e verde aqui, um aqui e um aqui. Eles estão super próximos. Então, enquanto eu fizer os movimentos, eu consigo acompanhar e já pensar os movimentos que eu vou precisar fazer para juntar. Então, quando você vê peças que estão próximas, tenha o controle delas e já comece fazendo por aquele meio. Aqui eu poderia fazer assim, já conecto e consigo conectar a outra. Aqui o branco e vermelho, por exemplo, eu também já tenho duas aqui, uma aqui e uma aqui. Então eu tenho total controle delas, eu consigo ver, pensar em como que eu vou resolver essa peça aqui. Enquanto eu vou resolvendo, eu vou olhando outras. No caso, eu tô olhando o quê? O branco e laranja. Mas lembra que eu tenho que colocar na ordem certa, que no caso é nessa posição. Enquanto isso, eu continuo acompanhando as peças que eu estava acompanhando, que era o branco e laranja, que eu já tenho esse parzinho aqui pra fazer. Depois esse branco e laranja. E por fim, esse branco e laranja, que eu conecto e coloco na posição correta. Então, é basicamente isso. Então, essa eu acho que é a dica fundamental, você ter controle das peças, olhar sempre enquanto você resolve procurar as peças que faltam, que aí é praticamente treino, porque você vai conseguir fazer de uma maneira rápida e eficiente. 7x7, bom, a melhor dica que eu posso dar pra vocês em qualquer cubo que você for utilizar o Yao, é sempre tenta olhar de uma forma geral, não olha peça por peça. Por exemplo, pensa como, vamos supor que tivesse assim. Você tem que pensar em como você vai juntar essas duas peças com essas duas e mais essa aqui. Não pensa só de forma individual. Nossa, eu posso conectar essa, depois essa, depois essa. Tenta ver de uma forma geral, porque você vai ter uma eficiência maior. E não se preocupa no começo que isso vai levar mais tempo, não vai ser tão rápido, mas no final isso pode ser muito importante para você ser mais eficiente na sua solda. Mas vamos começar aqui. A gente já tem o branco e verde, o branco e vermelho, né, que estão conectados, bem interessante. Como o branco e verde, essa é uma outra dica. Quando você tem peças muito próximas, é mais importante, é melhor você começar por elas, porque você não perde de vista e você já vai pensando em como você pode resolver. Então aqui a gente já tem 3 peças, uma coisa bem interessante. Aí o que eu posso procurar também é o branco e verde que tá aqui e o outro branco e verde, que a gente pode ir procurando enquanto a gente resolve. Que isso vai acontecer também, são 5 peças, provavelmente você não vai achar todas ao mesmo tempo. Então você pode fazer assim, colocar no lugar, porque isso já vai ajudar essa peça a ir para a posição correta. E aí só vai faltar esse branco e verde, que aí sim ele vai estar aqui e já vai estar numa posição muito boa para se juntar e conectar. Aí você tem o branco e vermelho aqui, tem um branco e vermelho aqui, tem um outro branco e vermelho, 2 brancos e vermelho aqui. Então, bem interessante, já tá bem próximo. Eu posso juntar dessa forma. Depois essa aqui. E por fim, essa aqui também super rápido, bem simples. E aí, lembra sempre da ordem, que é muito importante. Isso é fundamental, você tem que saber de cor qual que é a ordem da cruz. Então, coloca na posição certa. E aí, aqui a gente tem o azul, por exemplo, mas a gente tem o laranja também, que tá numa posição muito boa. Vou fazer pelo laranja. Consigo juntar essas duas. E eu tenho esse meio também, que eu consigo juntar. Sempre procurando, enquanto você resolve, é procurar as outras peças. Tenho esses 2 brancos e laranja, que eu vou colocar pra cá. E o outro eu trago e junto dessa forma. E aí você vai ter toda a parte da cruz. Como vocês viram, não foi um tutorial, até porque eu já tenho tutorial do método Yao no 4x4. Isso aqui foi simplesmente aplicando o método para outros cubos, com a mesma lógica. E é mais para quem ou tá com alguma dúvida, ou tá errando muito, ou não sabe exatamente a melhor forma de fazer. Também dei algumas dicas extras para vocês. Então, é basicamente exemplo solves da cruz do Yao para 5x5, 6x6, 7x7. Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham conseguido aprender, entender algo aí que fosse dúvida. Tanto 6x6 como 7x7 eu não fiz aquela parte dos centros, né? Porque não era o foco do vídeo, né? Eu acho que o principal eu realmente consegui mostrar e consegui falar. Então eu espero que tenha ajudado vocês. Então foi isso, valeu e até o próximo.